Código de Posturas do Município de Belém. Paramos no capítulo 3, do comércio eventual e ambulante. Artigo 113. O exercício do comércio eventual e ambulante dependerá de licença, bem como de matrícula concedida a título precário para o vendedor ambulante. Parágrafo 1. Considera-se comércio eventual o que é exercido em determinadas épocas do ano, por ocasião de festejos e comemorações populares em locais previamente autorizados pela Prefeitura. Parágrafo 2. Considera-se comércio ambulante a atividade comercial ou a prestação de serviços em logradouro público sem instalação ou localização fixa. Artigo 114. O requerimento de licença deverá ser instruído com os elementos seguintes. Inciso 1. Carteira de identidade. Inciso 2. Carteira de saúde para os que negociarem com gêneros alimentícios. Inciso 3. Atestado de antecedentes. Inciso 4. Especificação dos meios que serão utilizados para o exercício da atividade. Parágrafo 1. A Prefeitura estabelecerá, quando da concessão da licença, os locais e horários de estacionamento dos veículos a serem utilizados para o exercício da atividade do comércio eventual e ambulante, quando for o caso. Parágrafo 2. Na concessão da licença para os centros comerciais, a Prefeitura considerará, de modo especial, as características do logradouro público em que será exercida a atividade comercial eventual ou que será percorrido pelo comerciante ambulante quanto à estética urbana, trânsito e outros elementos adequados. Parágrafo 3. Não será, pela Prefeitura, concedida licença sempre que, no logradouro público do centro comercial em que será exercida a atividade comercial eventual ou que será percorrido pelo comerciante ambulante, bem como nos logradouros públicos próximos, existir estabelecimento comercial permanente com atendimento no setor da atividade do comércio a ser licenciada. Parágrafo 4. Com base nos elementos de que tratam os parágrafos 2 e 3 deste artigo, poderá a Prefeitura, ao licenciar comerciantes ambulantes, estabelecer impedimento ao exercício da respectiva atividade em determinados logradouros públicos, os quais deverão expressamente constar da correspondente licença, ficando proibida a permanência de vendedores ambulantes em frente às agências bancárias e casas lotéricas. Artigo 115. O local indicado para o exercício do comércio eventual deverá ser mantido em perfeitas condições de asseio e limpeza, ficando o comerciante ou prestador de serviço obrigado à utilização de recipientes adequados para a coleta do lixo ou resíduos provenientes do exercício da atividade. Artigo 116. Os que exercerem o comércio eventual ou ambulante em logradouro público devem apresentar-se decentemente trajados, em perfeitas condições de higiene, sendo obrigatório aos vendedores de gêneros alimentícios o uso de uniforme ou guarda-pó. Artigo 117. Os vendedores ambulantes deverão sempre portar a licença para o exercício da atividade e sua carteira de saúde. Artigo 118. O vendedor ambulante que exercer irregularmente essa atividade sem estar devidamente matriculado será multado e terá apreendida a sua mercadoria. Parágrafo único. As mercadorias apreendidas serão removidas para o depósito municipal e posteriormente vendidas em leilão para a indenização das despesas e cobranças da multa respectiva, caso as mesmas não sejam pagas pelo infrator. Capítulo 4. Das comidas típicas, flores e frutas. Artigo 119. A Prefeitura poderá conceder permissão de uso de logradouro público para o comércio de comidas típicas, flores e frutas, desde que atendidas as exigências deste Código. Artigo 120.
Para a outorga da permissão de uso e concessão do alvará de licença, a Prefeitura verificará a oportunidade e conveniência da localização do negócio relativamente ao trânsito, à estética da cidade e ao interesse público. Artigo 121. Para o exercício das atividades definidas neste capítulo, o interessado deverá observar, além de outras, as condições seguintes. Inciso 1. Apresentar-se assiado e convenientemente trajado. Inciso 2. Manter o local de trabalho limpo e provido de recipiente para coleta de lixo ou resíduos. Inciso 3. Utilizar recipientes e utensílios adequados e higienizados. Capítulo 5. Das bancas de jornais, revistas e livros. Artigo 122. A Prefeitura outorgará permissão de uso de logrador público para a instalação de bancas de jornais, revistas e livros, desde que atendidas às disposições deste Código. Artigo 123. Para a concessão do alvará de licença, a Prefeitura verificará a oportunidade e conveniência da localização da banca e suas implicações relativamente ao trânsito, à estética da cidade e ao interesse público. Parágrafo 1. Quando as condições previstas neste artigo para a concessão do alvará de licença forem modificadas com prejuízo do trânsito, da estética urbana e do interesse público, a Prefeitura de ofício determinará a transferência da banca para outro local. Artigo 124. As bancas de jornais, revistas e livros não poderão ser localizadas, inciso 1, a menos de 10 metros de ponto de parada de coletivos. Inciso 2, a menos de 50 metros de outra já licenciada. Inciso 3, em áreas que possam perturbar a visão dos condutores de veículos. Inciso 4, em áreas que possam ocupar mais de 1/3 da largura da calçada. Artigo 125. As condições para o funcionamento e os modelos das bancas serão estabelecidos em ato administrativo. Capítulo 6. Das exposições. Artigo 126. A Prefeitura poderá autorizar, sem cobrança de qualquer taxa, a pintores, escultores, livreiros, artesãos e entidades culturais ou de assistência social a realizarem em logradouros públicos a prazo certo exposições de livros ou de trabalhos de natureza artística, cultural e artesanal. Artigo 127. O pedido de autorização será dirigido ao chefe de Poder Executivo Municipal e indicará o local, natureza, caráter e prazo da exposição. Artigo 128. O local da exposição deverá ser mantido limpo, sendo o interessado responsável por qualquer dano que porventura causar ao logradouro ou a bem público. Capítulo 7. Dos meios de publicidade. Artigo 129. A colocação de cartazes, placas, faixas, letreiros e anúncios nos logradouros públicos para fins de publicidade ou propaganda de qualquer espécie depende de prévia autorização da Prefeitura. Artigo 130. Os pedidos de licença para publicidade ou propaganda a que se refere o artigo precedente devem conter: a linha A, indicação dos locais em que serão colocados; a linha B, natureza do material de confecção; a linha C, dimensões; a linha D, inscrições e dizeres. Artigo 131. Tratando-se de anúncios luminosos, os pedidos deverão ainda indicar: a linha A, sistema de iluminação a ser adotado; a linha B, tipo de iluminação, se fixa, intermitente ou movimentada; a linha C, discriminação das faixas luminosas e não luminosas do anúncio e das cores empregadas. Artigo 132. A Prefeitura não concederá licença para a locação de anúncios ou cartazes quando: a linha A, obstruam, interceptem ou reduzam o vão das portas, janelas e respectivas bandeiras; a linha B, pelo seu número e má distribuição, se apresentem antiestética; a linha C, sejam ofensivos à moral ou contenham dizeres desfavoráveis a pessoas, crenças ou instituições. Artigo 133. Em hipótese alguma, será permitida a colocação de anúncios de natureza permanente.
A linha A, nos terrenos baldios. A linha B, quando prejudiquem o aspecto paisagístico do local. A linha C, muros e grades de parques e jardins. Parágrafo único. É vedada, em edifícios públicos, a colocação de cartazes de qualquer natureza. Artigo 134. Em hipótese alguma, será permitida a colocação de cartazes, anúncios e faixas contendo ou não propaganda comercial, nem a fixação de cabos ou fios nos postes ou nas árvores dos logradouros públicos. Capítulo 8. Das atividades diversas. Artigo 135. A utilização do logradouro público para colocação em caráter transitório ou permanente de alegoria ou símbolo, qualquer que seja o seu significado, bem assim como outras criações representativas, dependerá de licença da Prefeitura. Artigo 136. A Prefeitura só aprovará a armação de palanques em logradouros públicos em caráter provisório para festividades religiosas, cívicas ou em caráter popular, e desde que a linha A não prejudiquem o trânsito público. A linha B não impeçam calçadas nem o escoamento das águas pluviais, correndo por conta dos responsáveis pelas festividades a reparação dos danos porventura causados. A linha C, sejam removidos no prazo máximo de 24 horas a contar do encerramento dos festejos. Artigo 137. A instalação de cobertura fixa ou removível sobre passeio, área de recuo e a colocação de mesas e cadeiras nestes locais dependem de verificação de sua oportunidade e conveniência, tendo em vistas as implicações relativamente à estética da cidade e ao trânsito. Parágrafo 1. Na concessão de licença serão levadas em conta a categoria do estabelecimento e a dimensão da área para sua atividade. Parágrafo 2. O pedido de licença deverá ser acompanhado de planta ou desenho cotado, indicando a atestada do prédio, largura do passeio com o número e a disposição das mesas e cadeiras. Parágrafo 3. Quando se tratar de prédio em condomínio, o alvará de licença será concedido se o interessado apresentar permissão outorgada pelo condomínio. Artigo 138. A instalação de postes de linhas telegráficas, telefônicas e de força e luz, bem assim a colocação de caixas postais, extintores de incêndio, etc., nas vias públicas dependem de autorização da Prefeitura. Título 8. Dos mercados, matadouros, casas de carne, aves e peixarias. Capítulo 1. Dos mercados. Artigo 139. Mercado é o estabelecimento público sob administração e fiscalização do governo municipal destinado à venda de carne, peixe ou mariscos, gêneros alimentícios em geral e produtos de pequena indústria, agrícola, extrativa ou artesanal. Artigo 140. Nos mercados, o comércio far-se-á em cômodos locados ou espaços abertos nos termos da regulamentação específica. Artigo 141. É livre a entrada e saída de pessoas no recinto dos mercados no horário normal de funcionamento, ficando, entretanto, sujeitas à ordem e disciplina da administração interna. Artigo 142. Nenhum produto poderá ser colocado à venda sem estar exposto em estrados, mesas, tabuleiros, balcões ou mostruários adequados. Artigo 143. Nos mercados será proibido o fabrico de produtos alimentícios e a existência de matadouros de animais. Artigo 144. A administração dos mercados competirá à disciplina interna dos mesmos, a proteção dos consumidores e o zelo pela garantia e salubridade dos víveres e mantimentos expostos à venda. Capítulo 2. Dos matadouros. Artigo 145. Nenhum animal destinado ao consumo público poderá ser abatido fora dos matadouros licenciados. Artigo 146. É indispensável o exame sanitário dos animais destinados ao abate, sem o que este não poderá ser
efetuado. Vou ler novamente. 146. É indispensável o exame sanitário dos animais destinados ao abate, sem o que este não poderá ser efetuado. Artigo 147. Qualquer que seja o processo de matança adotado, é indispensável a sangra imediata e o escoamento do sangue das reses abatidas. Artigo 148. O sangue, para uso alimentar ou fim industrial, será recolhido em recipientes apropriados separadamente. Parágrafo único. Verificada a condenação do animal, cujo sangue tiver sido recolhido e misturado ao de outros, será inutilizado todo o conteúdo do respectivo recipiente. Artigo 149. As carnes consideradas boas para o consumo alimentar serão recolhidas ao depósito de carne verde até o momento de seu transporte para os açougues. Artigo 150. Depois da matança do gado e da inspeção necessária, serão as vísceras consideradas boas para fins alimentares, lavadas em lugar próprio e colocadas em vasilhas apropriadas para o transporte aos açougues. Artigo 141. Os couros serão imediatamente retirados para os curtumes próximos ou salgados e depositados em lugar para tal fim destinado. Artigo 152. É proibida, sob pena de apreensão e inutilização, a insuflação de ar ou qualquer gás nas carnes dos animais abatidos. Artigo 153. Se qualquer doença epizootica for verificada nos animais recolhidos nos pastos ou currais do matadouro, o encarregado providenciará o imediato isolamento dos doentes e suspeitos para locais apropriados. Artigo 154. O serviço de transporte de carnes do matadouro para os açougues será feito em veículos apropriados, fachados e com dispositivos para ventilação, observando-se na sua construção interna todas as prescrições de higiene de acordo com o modelo aprovado pela Prefeitura.